Dom Pedro. Que vai de graça pro presídio e para debaixo do plástico. E vai de graça pro subemprego e pros hospitais psiquiátricos. A carne mais barata do mercado é a carne. Dizem por aí. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Que fez e faz história segurando esse país no braço, meu irmão. O cabo aqui não se sente revoltado porque o revólver já está engatilhado. E o vingador é lento, mas muito bem intencionado. E esse país vai deixando todo mundo preto e o cabelo esticado. Mas mesmo assim ainda guarda o direito de algum antepassado da cor brigar sutilmente por respeito, brigar pra... Eu tô cansado disso. Eles só sabem explorar a gente. Eu sou abusado noite e dia sexualmente por aqueles homens horríveis. Não nos dão respeito. brigar bravamente por respeito, brigar por justiça e por respeito. Pode acreditar. De algum antepassado da cor. Brigar, 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 brigar. Liga aí. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A cara dura, só serve quando não bebo. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne A cara dura, negra. só serve quando não bebo. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Que não é fácil, né? É, mano. Negra, negra, carne negra, Pode acreditar. a carne Eu sou Ana Luísa e estou aqui em Forquilinhas, no sul catarinense, onde são encontradas 12 pessoas, mulheres, homens e crianças, que vieram do Paraná e estão trabalhando em condições de escravidão e vivem em condições também precárias. Aqui estão alguns dos trabalhadores escravos que estão trabalhando. E o que você tem a dizer sobre isso? Eles prometeram pra gente trabalho assalariado, mas eu não tenho direito a nada, nem a tomar um banho sequer. Estou aqui em Criciúma, onde foram encontrados mais trabalhadores em condições escravas, trabalhando na lavoura de batata e já entraram em processo contra os proprietários dessa terra, para resolver o problema. Boa tarde, eu estou aqui com o senhor João Rafael Evangelista. João Rafael e eu quero saber um pouco sobre a escravidão em Santa Catarina. Conta o que o senhor sabe sobre isso. Tá bom, a escravidão em Santa Catarina, a gente tem que talvez de voltar um pouquinho sobre a escravidão no Brasil. Ela não se diferenciou muito, as origens mesmo foram as mesmas. Ou seja, Portugal, quando descobriu o Brasil, né? Quando achou o Brasil, quando descobriu o Brasil, ele precisava, principalmente para a agricultura, de mão de obra. Aí ele tinha os índios, começaram a aprisionar os índios e depois começaram a importar os negros para serem escravizados, né? E Santa Catarina, ela fez parte desse contexto, não tão grande
porque a Santa Catarina não é diferenciado da Bahia, do Rio de Janeiro, do próprio do Nordeste todo. Ele não tinha grandes fazendas que exportavam com a cana-de-açúcar e tal. Então, os escravos aqui que vieram para Santa Catarina eram mais chamados crioulos, que eram aqueles negros que já nascidos no Brasil, né? Então, a escravidão em Santa Catarina foi em número bem assim menor. Então, mas claro, isso aí não apaga, porque no meu conceito, o que eu acho como historiador, eu não sou historiador assim de escrever livro de história, mas como sou um apreciador da história, que a escravidão foi a maior mancha que nós tivemos no Brasil, né? Então isso aí, mesmo aqui em Santa Catarina, por exemplo, na época de Desterro, Laguna, São Francisco, são os lugares mais antigos, já tinham negros e índios sendo escravizados. Só que a característica aqui do Sul é que os negros e os índios, eles faziam mais trabalhos domésticos, assim. As mulheres eram empregadas domésticas, doceira e tal, né? Os homens ajudavam na pesca, ajudavam assim, porque não tinha aquele trabalho de trabalhar em cana-de-açúcar, em fazenda, mas a escravidão também foi forte e continua sendo a grande mancha do Brasil. E você acha que a escravidão em Santa Catarina ainda está presente nos dias de hoje? Olha, em Santa Catarina, eu vou estender também isso para o Brasil. A escravidão foi abolida oficialmente em 13 de maio de 1888, né, pela Lei Áurea da Princesa Isabel, e foi uma situação muito bem resolvida, porque os negros ficaram, não planejaram vamos dizer assim, a ocupação para os negros, né? Então, o que acontece? A escravidão, teoricamente, acabou. Não existe mais. Eu sou dono, por exemplo, tu não és dono de uma moça que é escrava. Mas, na prática, ela continua aonde? Caracterizada pela exploração dos salários baixíssimos, do desnível social muito grande, né? E, então, é uma coisa que... Isso é uma coisa terrível que o Brasil não conseguiu resolver. Inclusive, eu sempre me lembro, Rosado, e ontem eu estava dando uma olhada quando o Gustavo me falou sobre isso, que é uma peça do João Cabral do Melo Neto, que é o nosso grande poeta brasileiro, já morreu, e que até o Chico Buarque ele musicou uma parte que é Funeral do Lavrador, que é a Morte e Vida Severina, que falava do lavrador, que ele morte, ele teria mais espaço do que em vida, né? Então, infelizmente, a desigualdade, nós estamos no ano de 2015 e não solucionamos esse problema. É isso aí, porque não existe escravidão, não existe, mas ela está arraigada no fundo, porque o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão. Foi um país que mais importou o negro africano, era uma população enorme. Então nós temos uma dívida muito grande com esse pessoal. E é uma mancha. O Brasil passou por ditaduras, por golpe de Estado, coisa recente, mas a escravidão, no meu ponto de vista, como cidadão, a maior mancha da história do Brasil é a escravidão. E nós temos que pagar essa dívida. Não sei quando. E em comparação com os outros estados do Brasil, o índice de escravidão de Santa Catarina é o mesmo? Não, aí não, porque Santa Catarina realmente teve bem menos escravos, bem menos. Eu estava vendo ali, aí fiquei curioso, por exemplo, lá por 10 anos antes da Lei Áurea, né? 10 anos antes, tinha uma estatística, por exemplo, no Maranhão, 66% da população era escravo. Então, o Brasil, eles fizeram assim, também nessa época, não se precisava das épocas, né? Teve, eu acho que foi 1880, por aí, 10 anos antes da Lei Áurea, em torno. O Brasil tinha 1.200.000 escravos. Ele falou sobre isso, que
é uma peça do João Cabral do Melo Neto, que é o nosso grande poeta brasileiro, já morreu, e que até o Chico Buarque ele musicou uma parte que é Funeral do Lavrador, que é a Morte e Vida Severina, que falava do lavrador, que ele, de morte, ele teria mais espaço do que em vida, né? Então, infelizmente, a desigualdade, nós estamos no ano de 2015 e não solucionamos esse problema. É isso aí, porque não existe escravidão, não existe, mas ela está arraigada no fundo, porque o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão. Foi um país que mais importou o negro africano, era uma população enorme. Então nós temos uma dívida muito grande com esse pessoal. E é uma mancha. O Brasil passou por ditaduras, por golpes de Estado, coisa recente, mas a escravidão, no meu ponto de vista, como cidadão, a maior mancha da história do Brasil é a escravidão. E nós temos que pagar essa dívida. Não sei quando. E em comparação com os outros estados do Brasil, o índice de escravidão de Santa Catarina é o mesmo? Não, aí não, porque Santa Catarina realmente teve bem menos escravos, bem menos. Eu estava vendo ali, aí fiquei curioso, por exemplo, lá por 10 anos antes da Lei Áurea, né? 10 anos antes, tinha uma estatística, por exemplo, no Maranhão, 66% da população era escravo. Então, o Brasil, eles fizeram assim, também nessa época, não se precisava das épocas, né? Teve, eu acho que foi 1880, por aí, 10 anos antes da Lei Áurea, em torno. O Brasil tinha 1.200.000 escravos. Santa Catarina tinha menos de 1%. Então, realmente, como já falei anteriormente, como escravo aqui tinha... Isso aí não apaga a mancha da escravidão. Eu gosto de frisar isso aí. Mas Santa Catarina, a abolição da escravidão aqui em Santa Catarina foi mais rápida, porque em Desterro existia clubes, inclusive o Clube 12 de Agosto, tinha reuniões de abolicionistas. Então acabou aqui no Desterro, que hoje é Florianópolis, a escravidão foi liberada, foi mais cedo, foi resolvido. Então, comparado com Bahia, Rio, todo o Nordeste e Norte, Santa Catarina teve um número bem pequeno, se comparado com eles. Mas um número expressivo, mas bem pequeno. Tá? Muito obrigada.